vai esperar 2 minutinhos aí rapidinho, só pra gente poder começar a aula de hoje. E hoje convidado super especial aqui, é puto orgulho pra gente, pra poder trazer dentro da Conclui uma professora de tamanho gabarito. Então a gente vai falar um pouquinho, a Fer depois entra com vocês, falando um pouquinho sobre a aula de hoje. Eu vou ficar aqui de costas pro flipchart, mas daqui a pouquinho também ela já libera que tá aqui. 2 pontos importantíssimos para a aula de hoje. Primeiro, coloque o seu caderninho aí, comece a tirar print de tela, porque você vai ver que hoje tem muito repertório para você poder trabalhar. E principal, né, Fer? Para pensar. Exatamente. Para pensar, porque não é só para ficar aí anotando e não usar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está fazendo essa transmissão, mas com certeza essa aula vai estar disponível para vocês na próxima semana, assim como a gente fez na outra aula, tanto a aula quanto o material em PDF. Pessoal, então bora a gente começar. A professora Fernanda vai se apresentar, falar um pouquinho com vocês e já vai entrar direto no repertório, tá? A gente vai estar acompanhando aqui, então se surgirem algumas vozes por trás da câmera, é a gente aqui podendo contribuir com a aula de hoje. Teve dúvida? Manda no chat que a gente vai agrupando para depois tirar as dúvidas de vocês, fechou? Bora lá então, Fer, pode mandar bala. Pessoal, primeiro, boa noite, né? Prazer estar aqui com essas pessoas maravilhosas. Cris e Lívia me chamaram para participar com vocês, para a gente discutir em torno do assunto maior, que é tecnologia e sociedade. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que pensar, nossa coletânea do vestibular, ela vai sempre partir do assunto maior para um recorte temático. Essa primeira ideia que a gente tem, eu sempre brinco que é meio que teoria dos conjuntos, que é a única coisa que eu aprendi de matemática, que eu sei até hoje, né? No máximo uma soma e uma teoria dos conjuntos. Como que a gente vai pensar isso? A gente tem que pensar que existe um grande grupo que é o nosso assunto. Pus até aqui da mesma cor, porque o nosso assunto de hoje é tecnologia e sociedade. Só que dentro de um grande assunto, tem uma gama muito grande de informações, de repertórios para a gente abordar. Então o que o vestibular faz? Ele vai lá e recorta um pedacinho daquele assunto, que é então o nosso tema, que é aquele que aparece para você em negrito na coletânea, para você pensar dentro de um padrãozinho mesmo, porque se a gente deixasse tão aberto como tecnologia e sociedade como um todo, iam ter textos muito diferentes uns dos outros, ia ficar tão difícil para corrigir, né? Ia ter um parâmetro de correção. E hoje a gente escolheu 3 especificidades, 3 direcionamentos de ideias para a gente conversar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente pega o nosso assunto maior, tecnologia e sociedade, já tem alguns questionamentos que a gente pode fazer para a cabeça já começar ativando as ideias. Então, primeiro, a tecnologia. Como as tecnologias, no geral, interferem na nossa vida? Elas foram pensadas, no momento inicial, para organizar o tempo, para organizar a nossa vida, agilizar os processos. Só que é só isso. A gente só tem ganhos com essas tecnologias? Tem algum momento em que essa tecnologia vai atrapalhar o ser humano? A gente pode até pensar a questão do tempo mesmo, né? Ah, beleza, pelo celular você vai organizar a sua agenda, vai conseguir marcar as coisas por WhatsApp, desmarcar, resolver problemas e tudo mais. Só que, quanto a gente usa para organizar o tempo e quanto a gente usa para perder o nosso tempo? Né? A gente vai ficando pendurado nisso, a hora que a gente vê já era, passou o dia. Beleza? Então a gente vai afunilando as ideias para a gente ter o que discutir. Belezinha? Então aqui nos slides para vocês, ó, a gente tem o primeiro. A gente pensou em tecnologia associada à escola do século XXI, a tecnologia associada ao trânsito e as relações sexuais, desculpa. Já pensei nos robôs. Já no último slide. Lá na frente a gente. Inclusive, a gente vai falar disso, né? Mudança até da concepção de relação sexual por causa da tecnologia. Mas aqui, no caso, eram sociais ainda. Beleza? Vamos lá. A gente pensou alguns possíveis temas dentro desses assuntos. Então, vamos lá. Associando tecnologia e escola. Desafios para o ensino médio no Brasil acompanhar as mudanças tecnológicas. Na questão do trânsito, alternativas para que as novas ferramentas tecnológicas melhorem o trânsito no país. E sobre as relações sociais, impactos do uso dos celulares na vida das pessoas.
Então percebam, do nosso eixo de assunto maior, do nosso eixo temático, a gente trouxe especificidades. Por exemplo, aqui nas relações sociais a gente já trouxe até celulares. A gente especificou até a tecnologia que a gente quer que você analise. Mesmo porque esse celular, né, te dá acesso a muita coisa. Belezinha? Então vamos lá. Sobre repertório, gente. Tentei ser o mais sucinta possível para caber em uma horinha que a gente tem aí de transmissão. Mas assim, são infinitos, tá? Não se prendam ao que está aqui. Isso daqui é mais para ativar a ideia de vocês. Então, se do que eu falar aqui você lembrar de alguma outra coisa, beleza, serve. O negócio é interprete, beleza? Repertório pronto não existe, tá? Tudo está aberto à interpretação, tudo está aberto à complementação, beleza? Então, vamos lá. Nosso primeiro é pensar quais repertórios eu posso usar. A gente pode sair de um repertório mais genérico para depois ir afunilando essas ideias. A ONU publicou um documento em 2016 falando que a navegação é um direito humano básico. Muito legal, teoria maravilhosa, ok? É um direito humano básico, mas peraí, vamos olhar para dentro do Brasil agora, né? Porque a gente está dentro dessa realidade, escrevendo para um vestibular de universidades brasileiras, né? Vamos pensar nisso. Dentro da realidade brasileira, o que falta para esse direito humano básico de navegação ser alcançado? Quais são os obstáculos que a gente tem diante disso? Coloquei aqui para vocês alguns dados soltados pelo IBGE em 2017 para a gente pensar sobre isso. 75% dos domicílios com acesso à internet até 2017. Nossa, um grande número, mas pera lá. Quanto é 25% do Brasil? Né? Que ainda não tem esse acesso. Então a gente tem que pensar, essas pessoas estão excluídas disso. Não dá pra gente falar, vamos, por exemplo, colocar a educação toda EAD, toda virtual. Mas peraí, às vezes eu não tenho acesso à internet, ou então eu não tenho como. Tem a rede disponível onde eu moro, mas eu não tenho o aparelho tecnológico necessário para acessar isso. 95,5% alegaram que a finalidade da internet é o uso de redes sociais. Então vamos lá. Já vem aqui para essa folha de novo. Como que interferem na nossa vida? Você pode fazer muita coisa com isso, mas e se você se restringir só a isso? Quanto você está deixando passar? Porque você está ali, dentro de uma bolha. Você poderia estar usando uma ferramenta que te leva para qualquer lugar, que torna tudo possível, e você faz só isso. Beleza? E motivos para não usar a internet, o que a galera mais pegou. 13,7% disseram que o serviço é caro. Então a gente também tem que pensar nisso, de acordo com o que a gente for interpretar aqui agora. Belezinha? Esses dados podem ser retomados diante da argumentação em qualquer tema que envolva a tecnologia e a internet. Beleza? Só a gente fazer a interpretação adequada. A gente parte aqui da Constituição Federal para falar de tecnologia dentro da educação. Na Constituição diz que a educação é dever do Estado, da família e direito de todos. Isso aqui é o mais importante. É direito de todos, então já vimos que 75% dos brasileiros têm acesso à internet. Posso falar, vamos fazer educação tudo EAD? Não, que é direito de todos. E se eu fizer isso, nem todos vão ter acesso à educação. Certo? A gente vai sim pensar em incorporar essas tecnologias à educação, mas como uma ferramenta a mais. Algo para ajudar a gente a ir mais longe, mas não total substituição, porque no cenário que a gente está hoje, isso não rola. Belezinha? Vamos lá. A gente parte, né, da nossa atualidade aí, da nossa coisa mais recente, que é a mudança das diretrizes e bases da educação. Aqui tem tudo para vocês darem uma olhadinha depois, mas o que disso daqui a gente pode interpretar? Tem um ponto da nova lei que diz que até 40% do nosso ensino médio poderá ser EAD, ok? Por mais que a gente tenha alguns parâmetros dentro dessa lei, vai precisar de um mediador, eu vou poder fazer da minha casa, eu vou ter que fazer dentro de um polo de informática da escola, vários questionamentos. A gente tem que olhar de novo para a realidade brasileira. Peraí, vamos pensar nas escolas que a gente tem no Brasil. Quantas têm acesso à internet open? Né? Você entrou na escola, você pode acessar a internet, está lá, lindo, maravilhoso.
Às vezes tem uma rede de internet, mas não tem aparelhos tecnológicos, tablets, computadores, para você acessar. Por quê? Os dados que a gente tem sobre educação e tecnologia, eles colocam lá, vamos supor, 90% das escolas públicas têm acesso à internet, mas espera aí. O dado não explicou se é acesso para os alunos também ou se é acesso àquele computador da secretaria. Um computador com acesso à internet para a galera digitar lá os dados do aluno. Então, a gente tem que olhar para isso. Mesmo se, sei lá, 70% das escolas têm um laboratório de informática. Qual a manutenção disso? Quantos computadores estão disponíveis? Tem um laboratório lá com 5 computadores. E quantos alunos você tem? Certo? Então, a gente vai esbarrando em obstáculos. Mas vamos pensar como a tecnologia no mundo da Alice, no mundo ideal, né? Como essa tecnologia poderia ajudar se todo mundo tivesse ali com seu tablet, seu computador e a internet disponível. Primeira coisa, vamos pensar, o que a gente ganharia incorporando a tecnologia ao processo? Primeiro, praticidade. Gente, né? Vou me entregar a idade aqui, né? Vamos falar que a gente gosta. A gente, da época, de levar o dicionário para a escola, né? Procurar lá em ordem alfabética, aquela letrinha minúscula. Agora você joga no Google, ou então você baixa o aplicativo de um dicionário, tá sim para você ter conhecimento. A mesma coisa e-books. Dependendo do aparelho tecnológico que você usa para ler, você tem dúvida numa palavra, se você segurar o dedo em cima da palavra que abre a definição. Não tem mais desculpa, né? E também não precisa fazer o professor de português parecer um Aurélio ambulante, né? Como se a gente soubesse todas as palavras, né? A gente trabalha com diversas linguagens dentro da internet, dentro das tecnologias todas. Então é ao mesmo tempo um aparato que a gente tem que vai tão rápido quanto o nosso pensamento. Então você vai abrindo várias coisas e tem luz, e tem cor, e tem informação piscando. É muito prático, tá? E é chamativo, atraente. A aproximação do universo do novo aluno. O aluno de hoje não é o aluno que estava na minha sala de aula, não é o aluno que estava na sala de aula da minha mãe, é totalmente diferente. Se a gente não pensar o que esse novo aluno espera, como ele se comporta, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, a escola vai ficando, sei lá, desencantadora. Ele olha e fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? Né? E fica, né, naquela tentação de pegar o celular a todo momento. Depois, preparação para o uso mais completo das tecnologias. Lembra lá dos 95,5% que falaram que só usam para redes sociais? Mas espera aí, vamos pensar mais longe? Se você for para uma universidade, ano que vem, né, estaremos todos lá, oremos, depois para o mercado de trabalho, não é isso que você vai ter que fazer. Isso é uma parcela muito pequena do que tem lá. Então você vai precisar ter conhecimento de formatação do Word, um PowerPoint da hora, acessar, por exemplo, muita gente usa para redes sociais, até mesmo para pesquisa. Mas aí todo mundo fica preso naqueles dados de Wikipédia que aparecem lá no primeiro link de busca do Google. Ninguém vai atrás de um Google acadêmico, por exemplo. Né, a ferramentazinha do Google, que de acordo com o que você pesquisa, ele te joga para teses de universidades. É uma informação mais confiável, mais completa. Então, se você traz essa tecnologia para a escola, você mostra isso para o aluno, que às vezes não foi apresentado tudo isso, por isso que ele não usa. Beleza? Acesso a muitos conteúdos salvos, que a gente está fazendo agora. Certo? Então, a gente consegue uma comunicação, a gente está levando conhecimento, educação, pensamento, e isso depois está salvo. Você pode ficar revendo aí e fazendo outras anotações e outras interpretações, ou sei lá, pedir uma correção online, você fica vendo o vídeo em looping até você entender onde você está errando e por aí vai. Então tem sim muitos ganhos possíveis. Só que aí a gente vai pensar, e os entraves? E os problemas? Certo? Como é que isso esbarra em algumas coisas? Primeiro, aquilo que a gente vinha comentando, as escolas ainda não têm uma infraestrutura completa para essas tecnologias, certo? Então, vai faltar computador, vai faltar internet e tudo mais. Por exemplo, segundo uma pesquisa aqui que eu trouxe para vocês, 66% dos professores da rede pública apontam um número insuficiente de equipamentos. Então, ainda é um número muito alto, certo? Dentre os professores, muitos, 40%, alegam que não tem nenhuma formação. Vão fazendo e vão aprendendo na prática, ali na raça, e às vezes nem eles têm conhecimento suficiente para passar isso para o aluno. A gente tem que pensar nisso.
Ô Fer, é legal esse último que você falou, porque nem na universidade a gente tem uma matéria ou uma disciplina que aborde isso que se espera, né? Exatamente, Então, a gente, sei lá, metodologia do texto científico, que não tem nada a ver, mas a gente não tem, faz muito sentido. Pra formatar, você tem que entregar um trabalho todo na BNT, você fala, mano, que é a BNT, ajuda. E tá tudo ali junto, né? Outro entrave, ainda existe gente, ainda existe escolas e métodos que acreditam que professor bom é professor de lousa. Aquele que vai lá no giz, né, perdendo as digitais. Maravilhoso. E vai fazendo tudo ali, aquele conhecimento só expositivo, tá? Não, gente. É muito mais. Qual é o professor bom? Aquele que chega até você. Se você se dá bem com essa metodologia de palestra, expositivo, massa. Se você olha aquilo e fala, meu Deus, estou ficando com muito sono, não quero mais isso. Não, vamos pensar diferente. Então vamos pensar maneiras para atingir o maior número de alunos, certo? Depois, aceitar que o perfil do aluno mudou. Não adianta eu virar e falar assim, nossa, eu queria tanto que meu aluno pegasse, sentasse e ficasse copiando conjugação verbal de 32 verbos. Pra quê, gente? Ele tem um site que já faz isso. Certo? Claro, vai ter um momento de treino e tudo mais, não substitui, mas a gente tem que aceitar as inovações, as modernidades. E agora, meu preferido, eu acho. Redefinição do papel do professor. Por quê? Existe, né, aquele tabu. Meu Deus, eu vou ser substituído pela tecnologia. Gente, nada substitui o fator humano. É muito importante. A troca é importante. Né? Até falei pra Cris, vai ser muito difícil eu começar isso daqui. Porque pra onde eu vou olhar, né? Não tem todo mundo ali na minha frente. Falta isso. Então, o que o professor tem que entender? Ele não vai ser substituído, ele vai ser ressignificado. Ao invés de ele ser o professor palestrante, que vai chegar e todo mundo só aceita como verdade o que ele fala, ele vai ser um mediador do conhecimento. Ele vai mediar a informação que ele está te dando de teoria, de lousa, com o que você leu na internet, vai te ajudar com essa informação de lousa a ver que aquilo que você pesquisou na internet está mais para o certo ou mais para o fake news, certo? Se não tiver esse parâmetro de aprendizado, como é que você olha para uma notícia e sabe que ela pode ser falaciosa ou não? A gente precisa disso. Belezinha? E aqui, aula palestra, será que ainda funciona? Essa coisa de eu, enquanto professor, acreditar que meu aluno vai estar ali sentado e aceitando tudo que eu estou falando como verdade. Não, e nem é legal isso, né? Ah, o aluno de antigamente respeitava, mas peraí, respeitar pelo medo, né? De discordar, pelo medo do professor achar ruim, achar que eu estou querendo ser maior que ele, porque era isso que acontecia antigamente. A galera muitas vezes não falava nada, não por desconhecimento ou por respeito, mas por medo. Não, hoje é muito mais legal essa troca. O conhecimento é para construir junto. Nada está sempre pronto, igual eu falei no começo do vídeo, beleza? Talvez não funcione porque o nosso aluno está super estimulado. Ele tem muita informação chegando, ele tem muita coisa acontecendo. Como é que eu vou ficar naquela coisa monótona? Eu preciso lidar com tudo isso que está em volta dele. Fechou? Aqui tem para vocês também algumas ideias do que já vem sendo feito para incorporar o uso da tecnologia dentro do processo de ensino-aprendizagem. Beleza? Depois vocês dão uma lidinha com calma. Vamos começar o nosso repertório lindo e maravilhoso. Primeiro a gente tem a música do Pink Floyd, já vamos falar dela, tem um pedacinho traduzido, e o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que eu amo de paixão, é maravilhoso, um clássico, assistam tarefa de casa. Tá? Quem não assistiu. As duas obras, elas vão conversar no sentido de, será que esse ensino quadrado, que te aprisiona e te modela muitas vezes, ele funciona? Será que realmente você está aprendendo? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente está lá em sala de aula, no método tradicional, tem um aluno extremamente apático. Ele não copia nada, nunca faz nada, não sei o quê. Só que aí, e propõe, sei lá, uma feira de artes. Nosso aluno vira outro. Então, peraí, às vezes a nossa escola não está conversando com todos os potenciais de cada tipo de aluno. Mesma coisa para a tecnologia. Então, peraí, será que eu trazer algo novo não vai despertar o interesse dessa galera que está achando monótono, que não está querendo participar de nada? Então, o Filme de Sociedade dos Poetas Mortos, ele traz um professor que, ao entrar na escola, tenta modificar esse sistema educacional. Ele olha para aquilo e fala, gente, isso daqui não faz muito sentido. Por exemplo, tem uma cena que eu acho maravilhosa, que eles começam a ler livros de literatura e eles falam que a interpretação de poema está ligada a um gráfico.
Deus meu, né? Matemática não, esquece. Em literatura nada a ver. Jamais. Certo? Não dá para você colocar em parâmetros exatos, na racionalidade pura, algo que é sentimento. Então ele começa a trazer outras metodologias que naquele momento são vistas como uma afronta. Como assim? Esse jeito não é o certo? Onde ele quer chegar com isso? Mas peraí, qual é o jeito certo? É o jeito que faz o aluno aprender. Então é trazer uma tecnologia? Então vamos lá. Mas qual é o grande problema também? Trazer essa mudança faz com que o professor saia da sua zona de conforto. E isso é preocupante para alguns. Então como assim? Minha aula está montadinha há um tempão, que eu já estou acostumado a dar, que está tudo ali pronto. Como é que eu vou trazer uma coisa nova agora? Certo? Então a gente tem que lidar com isso. E a música, coloquei até uma traduçãozinha aqui para vocês, ó, para a gente interpretar. Não precisamos de nenhuma educação. Educação em que sentido? Aquela educação etiqueta, educação de comportamento. Por quê? Tem que ter um comportamento para cada coisa dentro da escola, aquela coisa que te deixa meio robozinho, né? Acho que a maioria deve ter lido no ensino fundamental a droga da obediência. Né? Aquilo que te deixa no padrãozinho, que é isso que todo mundo espera, beleza? Não precisamos do controle mental. Isso pode ser nocivo dentro de sala de aula, porque no fim das contas, se a gente continuar com esse método tradicional, é mais um tijolo na parede. Você é só um tijolo na parede. Tijolo é aquilo que está ali formatadinho, encaixadinho, como mandaram. Você não é só potencialidade mais, porque você foi castrado em todas as suas potencialidades cognitivas e imaginativas até, certo? E aí você vai ser mais um, tipo, robozinho, né? Todo mundo age igual, então você e o outro tudo igual. Então é isso que a gente tem que pensar. A tecnologia, ela pode entrar na educação nesse sentido, de trazer inovação e mostrar pra gente que nem tudo é igual. Nem tudo precisa ficar igual sempre. E por aí vai. Beleza? Aqui pra vocês verem, né? Uma ilustraçãozinha. E aí, só para a gente fechar esse recorte, mais 2 repertórios para a gente incorporar. John Locke, ele era empirista, e o que os empiristas eles falavam? A ideia deles era, você constrói conhecimento a partir da sua experiência. Então vamos pensar, ele tem um conceito, né, de tábula rasa que eu coloquei para você. Você está ali, tábula rasa, papel em branco, esperando o conhecimento ser construído. Como é que você vai construir esse conhecimento? Da sua experiência escolar. Quando é que essa experiência escolar vai se dar da melhor forma? Na minha troca com o professor, certo? Quando eu vou para essa troca com o professor, quanto mais eu consigo me aproximar dele, mais eu chego ao conhecimento. A identificação que você tem com o professor, pensa aí, um professor que você mega se identifica, parece que a matéria dele você entende até mais. Certo? Por causa disso, a troca, a experiência com ele faz com que a sua tábula rasa comece a ser cunhada, né? Comece a ser preenchida, porque é da experiência que vai nascer o conhecimento. Então, o que eu preciso? Trazer o universo do aluno para o meu universo, trazer tudo isso para dentro da educação para conversar, porque aí dessa experiência, dessa aproximação através da tecnologia, eu crio mais conhecimento. Eu desenvolvo mais esse conhecimento. Beleza? E uma frase do Paulo Freire, só para a gente encerrar. Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Pessoal, eu sei que vocês estão me ouvindo aí, mas eu estou me vendo, tá? A voz do além, mas mandem as dúvidas aqui que a gente vai conversando. Ô Fer, só uma questão que eu acho legal a gente pensar um pouquinho do ponto de vista da tecnologia. Que palavrinha-chave ou quais palavras-chave você acha de um recorte temático que poderia levar para o cara começar a pensar mais e concordar com a ideia? Então, se ele usar, sei lá, a palavra alternativas, desafios, o que você pensa sobre isso? A gente sempre tem que olhar o que o recorte temático trouxe. Isso, vamos olhar sempre as palavras-chave que ele trouxe. Essas palavras-chave têm que acompanhar o seu texto. Todo parágrafo você tem que retomar isso. Então, se ele trouxe desafio para incorporar as tecnologias na educação. Desafio, incorporar, tem que aparecer. E seus sinônimos. Então, desafios, entraves, problemas, obstáculos. Então, um problema, um entrave, um desafio, sempre vai trazendo isso para também fazer a coesão. Beleza? E incorporar, aquilo vai fazer parte. Então, além de mostrar o obstáculo, eu tenho que mostrar o que eu ganharia se aquilo fizesse parte. Então, a partir do momento em que eu começar a fundir essas duas coisas, como pode ser? Porque a gente tem que botar o nosso repertório completo.
tá? E sempre pensem assim também, gente. De tudo que eu coloquei, escolhe o repertório. Até a Cris depois no PDF vai dar uma ajuda para vocês nisso. Eu sempre trago o meu repertório, eu explico o que esse repertório quer dizer, depois eu tenho que trazer ele para a realidade. Eu tenho que trazer ele para o meu tema. Então, no filme Sociedade dos Poetas Mortos, o professor de literatura encontra um obstáculo, que são os professores tradicionais, ao tentar propor uma metodologia nova de ensino. Ponto. Realidade. Análogo a isso, na realidade, quando um professor traz uma tecnologia, como acontece? Que problema ele encontra para desenvolver essa inovação? E sempre aquela frasezinha de final de argumento, né? Onde a gente vai analisar que tudo isso que eu disse tem a ver com o tema. Ou seja, né? Dessa forma, analiso que tudo isso tem a ver com o seu tema. Sempre encerra. Não vai ficar redundante? Não. Você tem que ir fechando as suas ideias para que o seu leitor pense junto com você. A gente não pode deixar lacuna, porque senão ele pode chegar na interpretação que é só dele. E não foi a que você pensou para o seu argumento. O próximo, a gente vai falar agora de tecnologia e trânsito. Beleza? Se a gente voltar um pouquinho, vamos pensar o recorte temático lá. Alternativas para que novas ferramentas melhorem o trânsito no país. Beleza? A gente tem que colocar tecnologia fazendo bem, ok? Se a gente vai colocar tecnologia para melhorar algo, primeiro tem que contar o quê? Onde está o problema. Eu não posso fazer um catálogo, né, da Apple divulgando dispositivos tecnológicos na minha redação. Não é essa a ideia. Eu preciso trazer os problemas que eu encontro no trânsito para que, com os problemas em mãos, eu olhe e falo, peraí, que aparato tecnológico me ajuda a resolver isso aqui? Certo? Mesma coisa quando o recorte temático do Enem te trouxer expressões que remetam à proposta de intervenção. Então, caminhos para combater no seu calado. Mecanismos para evitar. São expressões que remetem à proposta de intervenção. Mas se você coloca um monte de soluções, como é que eu vou saber se isso está bom se eu não sei que problema você está tentando resolver? Eu preciso ter um referente, beleza? Então, primeiro é isso que a gente vai fazer. Eu preciso pensar quais problemas o trânsito apresenta, para depois eu pensar que tecnologia eu coloco aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro, respeitar a velocidade, né? Um problemão aí no trânsito. Questão de respeitar a ultrapassagem, semáforo, aqueles negocinhos de área azul, aqueles estacionamento rotativo, né? Cada cidade tem um nome. Estacionamento rotativo. Às vezes você para o carro, mano, e aí, onde que eu compro esse papelzinho? Não acho uma pessoa que vende, um estabelecimento que vende. Até você achar alguém, já passou uma polícia, já te deixou uma multa, certo? Então tem esse problema, tá? E também tem o problema de, é rapidinho. Larga o carro lá e nem é tão rapidinho assim. Jamais é rapidinho. Jamais será. Socorro a vítimas. Isso é um problema que eu encontro no trânsito. Primeiro, por causa da vítima, né? Às vezes, se ela demora para ser socorrida, isso pode ser fatal. E segundo, porque se o acidente fica ali montado até que a vítima seja socorrida, por muito tempo, quanto de trânsito isso não gera? De congestionamento. Então, a gente tem que pensar nisso. E a sensação de impunidade está por trás de tudo isso. Por que eu não respeito velocidade? Por que eu não respeito ultrapassagem, semáforo, etc? Porque eu acho que ninguém nunca vai ver, que a regra vale sempre só para o outro. Então, o estacionamento é rapidinho. A velocidade. Por que o radar é uma tecnologia? Beleza. Só que ele é fixo. E mesmo o móvel acaba sendo fixo. Você já sabe onde ele vai estar. Né? Ele está sempre mais ou menos no mesmo lugar. Então, ele não é tão eficaz mais, porque como ele está ali num lugarzinho, você vai até ele do seu jeito e depois dele também. Você vai respeitar só por 1 quilômetro aquele dispositivo tecnológico. Então a gente tem que pensar outros por causa desses problemas de sempre. Beleza? Então vamos lá. O que a gente poderia falar? Aqui ó, a gente pode colocar o vídeo monitoramento, as câmeras que vão olhar a ultrapassagem, você está sendo o tempo todo filmado, que vão olhar quando você passa um sinal vermelho, a questão dos radares móveis. Também, né, funcionaria só a gente dar mais mobilidade para ele mesmo, tá? E tem uma coisa interessante, por exemplo, já tem cidades aqui no interior de São Paulo que tem o estacionamento rotativo todo virtual.
ele te mostra até onde tem vaga livre. Você abre o negócio, ele mostra a rua que tem uma vaga, você procura, você paga o estacionamento rotativo pelo aplicativo e tem um carro lotado de câmeras que ele passa, rodando. Se ele te filma lá, filma sua placa, o aplicativo dentro do carro já reconhece se você fez o pagamento ou não. Se não fez, ele já gera multa. Sério? Araraquara tem isso e eu sofri isso na pele. O famoso rapidinho. Essa eu não sabia. Basicamente isso. Então tem diversas alternativas para agilizar, inclusive. Certo? E aí, sobre a sensação de impunidade que a gente estava falando, que está por trás de tudo isso, a gente traz o repertório sobre isso. Porque às vezes a nossa maior dificuldade é olhar para temas Enem, que eles são muito concretos, você fala, mano, de onde eu vou tirar um repertório para ver isso? Sempre tenta ver o que está por trás, que mentalidade social causa aquele problema. Então, que mentalidade social faz o brasileiro não respeitar as regras de trânsito? Sensação de impunidade. Nada vai acontecer comigo, eu não vou ser pego e tudo mais. Então vamos lá, o que a gente pode colocar aqui? 1785, o inglês Jeremy Bentham, ele inventou o panóptico, um modelo de prisão. Mano, sabe quando você está fazendo prova? O fiscal de prova entra no fundo da sala. Nas suas costas, você tem uma sensação de que ele está no seu cangote. Né? Que ele está te vigiando muito mais do que se ele estivesse na sua frente. Panóptico é isso, tá? Era uma cadeia circular, com uma torre de vigilância só no meio e toda escura. Então você, enquanto preso, não ia saber para onde estava olhando. Então você se sente muito mais vigiado. Como você se sente mais vigiado, você segue a linha mais vezes. Beleza? Traz isso para esse tema. O Foucault, depois, a partir do século XX, ele vai dizer, né, que a partir do século XVIII, que a partir do século XVIII, os dispositivos começam a ser disciplinares. Então eu posso pegar essa ideia do panóptico, de fazer a pessoa sentir que ela está sendo vigiada o tempo todo, e trazer isso para disciplinar a sociedade. Então se você sabe que tem um carrinho cheio de câmera, que está passando, você fala, meu, e se ele estiver perto? Você joga sensação, né? A sensação de estar vigiado. Se tem câmeras espalhadas pela cidade, câmera no semáforo e tudo mais, você fala, meu, e se aqui tiver uma câmera? Então você começa a andar na linha, você é controlado pela tecnologia. Beleza? Então como a gente coloca isso? O Foucault, ele se apropria da ideia do modelo de panóptico do inglês Jeremy, para falar que os dispositivos podem disciplinar a sociedade. Então, se a gente traz a tecnologia para que a sociedade tenha essa sensação de vigilância total, ela vai seguir as regras com mais assiduidade. Beleza? A Gisele Souza, ela está te perguntando o seguinte, Fer, como problematizar o tema quando ele não tem um comando específico? Por exemplo, tecnologia no trânsito, fala a favor, contra, fica em cima do muro, pode ser tanto bom como ruim. Então o que você sugere que ela faça nesses recortes mais amplos, vamos dizer assim? Primeira coisa, esse que você citou como exemplo, né? Diz. Esse que você citou como exemplo, ele é muito amplo mesmo. Assim não vai aparecer, porque assim é assunto. Ele vai ter que te dar um parâmetro um pouquinho menor, certo? Mas vamos pensar, tecnologia em trânsito. Primeiro, qual o problema do trânsito? Começa daí. Qual o problema disso? O que a sociedade faz que está errado? Onde eu preciso pensar tecnologia para ajudar o trânsito? Certo? E se ele não tivesse essa ideia de como implantar a tecnologia para melhorar o trânsito? Esquece esse recorte que a gente trabalhou aqui. Se fosse tecnologia e trânsito no geral, a gente poderia ir para o lado negativo, a tecnologia atrapalhando. A gente vai falar nas relações sociais, por exemplo. Às vezes você está tão viciado na tecnologia celular, por exemplo, que você está no trânsito e não desgruda do WhatsApp. Então, às vezes, uma olhadinha no WhatsApp você pode causar um acidente, certo? Então, começa a pensar, qual o problema que envolve trânsito? Porque, no caso do recorte que a gente trabalhou aqui, ele cria a tecnologia para melhorar o problema, ok? Agora, se ele tivesse trazido, sei lá, problemas, sei lá, mas eu pensar em um recorte que eles, para a tecnologia são um problema. Do ponto de vista do trânsito e tecnologia. Pensar, por exemplo, sei lá, saída escolar, como que a gente lida com determinadas áreas. Então, por exemplo,
existe um aplicativo que ele consegue gerenciar a saída dos filhos da escola, porque é aquele tumulto na saída que impede, né, que congestiona e não permite que os alunos, que os pais possam ir fluindo dentro daquela fila. Né? Então, gera mais segurança, né? As pessoas você corre apresentar. Direto, isso acontece. Mas aí se a gente, mas se a gente for pensar, a gente poderia fazer um recorde bem aposto, assim, meio carinho até de Unesp, né? Algo do tipo, tecnologia e trânsito, 2 pontos. Entre o problema ou entre o descuido, o desrespeito às leis e, a facilidade, a ajuda da tecnologia. A gente colocou aqui assim, ir para favelas com GPS. Não sei. Talvez pensando no ponto, você fala. Hoje, você que tá ouvindo, só tá ouvindo minha voz, né? Tô aqui que nem uma voz solta. Você fala, e segurança do usuário, sim. A questão de segurança do usuário também. Sim. Que acho que é o momento que você fala, né? Essa questão do uso do celular. Mas agora que a gente for falar das relações sociais, o que a gente pode pensar, gente, é o seguinte, sobre problemas. Se o texto trouxer um recorte meio Unesp, sua coletânea trouxer um recorte meio Unesp, que gera já te direciona para a bilateralidade. Então, algo como trânsito e tecnologia, entre respeitar as leis de trânsito, desrespeitar as leis de trânsito e as melhorias advindas desse método, uma coisa assim. Você pode falar do usuário quando ele desrespeita, quando ele usa o WhatsApp para burlar blitz, ele avisa, galera, tá tendo blitz fatal, a galera foge da blitz. Quando ele fica pendurado, ele atende o celular ou troca mensagem no WhatsApp, isso pode gerar problema de trânsito. E toda a melhoria que a tecnologia pode trazer para o trânsito é o que a gente estava falando aqui, certo? E aí dá para acrescentar o GPS, a questão escolar e por aí. Nosso último, a questão de relações sociais com tecnologia. Esse, a gama de informações e de repertórios é maior ainda. E dá até para a gente dar uma brisada maior aqui. Primeira coisa que a gente pode pensar, as relações com as redes sociais, elas estão ficando mecanizadas. Galera, como o Enem, ele já direciona a gente, já gera temas que vão para o lado negativo, justamente por causa da proposta de intervenção, ninguém soluciona aquilo que está bom. Beleza? Então ele já vai jogar no problema. Não vou, por conta do nosso tempo, ficar presa aqui nas facilidades que a internet, as redes sociais, as tecnologias trouxeram para as relações. É claro que você consegue conversar com quem está muito longe, que você consegue fazer amigos novos, os aplicativos de relacionamento, tem um monte de coisa que pode ser usado como positivo. No nosso caso, pensando em Enem, a gente vai para o lado negativo mesmo, beleza? Então vamos lá, relação mecanizada. Coloquei aqui embaixo, relacionamentos artificiais se sobrepõem a relacionamentos verdadeiros. Como assim? Às vezes você prefere ficar em casa trocando mensagem com uma pessoa que você nunca viu pessoalmente, que você conheceu pela internet, tá ali, você nem sabe se ela é verdadeira, se ela é daquele jeito mesmo, porque a gente só conhece a pessoa verdadeiramente no nosso convívio, certo? A hora que ela tá mal-humorada, ela te dá uma patada e por aí vai, a gente vai conhecendo a pessoa, os limites dela, o seu limite, a relação vai se construindo. Na internet não tem isso, certo? E é justamente isso que parece atrair. Por quê? Alguém me irritou, vai lá e bloqueia. Não quero mais discutir. Você não tem ali a pessoa na sua frente pra você fugir da conversa. Porque pessoalmente você vai olhar e falar assim, dá licença, deixa a pessoa falando sozinha, dificilmente. Mas porque o sangue tá fervendo, numa briga, por exemplo, você quer tretar ali na hora. Certo? Agora, te irritou no celular, você desliga o celular, bloqueia a pessoa. Certo? Então, por que essas relações mecânicas das redes sociais, elas brilham os olhos? Porque você olha e fala, é isso, eu tenho controle de tudo. É o meu querer. Então eu vou conversar quando eu quiser, com quem eu quiser, pelo tempo que eu quiser. Percebam que as nossas conversas de redes sociais, elas não têm um tempo definido. Você pode mandar um áudio agora para uma pessoa, o áudio fica lá. A pessoa vai responder daqui 2 horas, a conversa vai continuar como se não tivesse tido esse delay. De 2 horas. Beleza? Então a gente quebra até a fronteira temporal com isso. É o controle na sua mão, por isso que você curte. Só que, conforme você vai vivendo apenas esse mundo que você controla tudo, quando você tem pro real, você vê que não é bem assim. Aí você vira, o Kiko, dá que a bola é minha, eu vou embora pra casa. Você me irritou. Você não consegue mais ter essa troca com as pessoas.
Beleza? Porque você está acostumado quando você tem tudo ali pronto na sua mão, a decisão é só sua. Acesso e criação de vidas ilusórias. Acredito eu que a maioria das pessoas que estão nos assistindo e do mundo não posta uma foto no Instagram do próprio almoço quando é arroz com ovo. Não. A gente vai postar o quê? Um outback, um bundinho, um vinho, né? Aquela coisa chique. Porque o negócio não é você postar o que você está fazendo apenas. É você postar com o intuito de gerar até uma dorzinha de cotovelo, um recalquezinho. Beleza? Só que isso é ilusório. Sei lá, pega uma blogueira fitness, por exemplo. Gente, para. Não é possível que em 365 dias do ano dessa pessoa ela comeu chocolate. Ela não teve uma TPM, ela não teve um dia ruim que ela virar e falar assim, eu mereço uma pizza. Tá? Não é possível. Só que ela vai postar o que a página dela pede. Então, beleza, eu posto a foto da salada, desligo o celular e como, sei lá, uma lasanha. Quem tá vendo? Só que a gente, meros mortais, a gente olha pra isso e fala, meu, por que minha vida não é assim maravilhosa? Por que eu não tô fazendo yoga, sei lá, em Bali, certo? Plena segunda, beleza? Tomando um café da manhã lindo na beira da praia. Porque não é bem assim, a vida real é outra. É uma porcentagem muito pequena as pessoas que têm essa vida meio que de verdade, meio que sempre, certo? Só que aí a gente olha pra isso e a gente começa a sentir até uma depressão. Isso gera sim uma depressão. Porque você olha e fala, por que eu não mereço uma vida dessa? Por que eu não posso ter isso? Mas aquilo é ilusão, beleza? Então a gente tem que pensar sobre isso. Às vezes o que a gente almeja das redes sociais, as relações que a gente quer construir, elas não são de verdade. O que é mostrado pra gente iludiu a gente. Não é bem assim, aquela não é toda a verdade. E aqui entra um repertório que eu acho que eu esqueci de colocar. O mito da caverna de Platão. Né? Ou vamos retomar o mito, as pessoas viviam viradas para o fundo da caverna e elas viam sombras. E elas acreditavam que aquelas sombras eram toda a verdade. Quando um saiu da caverna e viu que o mundo de verdade estava lá fora, que aquilo era só uma representação de uma parcela do mundo, ele foi taxado de louco. Não, isso daqui é toda a verdade. Certo? É o que a gente faz com as redes sociais. A gente olha para esse fundo da tela do celular, para esse mundo das sombras que está ali dentro, e a gente fala, meu, isso daqui é toda a verdade, isso daqui é toda a realidade, e a gente esquece que a vida está acontecendo aqui atrás, o mundo real está aqui, ó, e a gente está deixando tudo passar achando que é isso daqui, que a gente tem que alimentar o nosso Instagram. Por exemplo, quando a gente vai a um rolê, uma balada, sei lá, você fica mais preocupado em mostrar o que você está fazendo numa festa, postar vídeos no Instagram, do que realmente curtir a festa. Certo? A gente está deixando o real passar. Pô, a gente falou que adorou essa analogia. Essa última agora. Do Platão? Adorou a analogia. Dá pra gente colocar esse episódio maravilhoso também, gente, tarefa, quem não assistiu, tá? Esse ser humaninho, que eu esqueci o nome, tá? Eu esqueço tudo, gente, então esquece, tá? Depois vocês olham lá o nome da personagem. Ela é uma louca das redes sociais. E ela vive em uma sociedade em que tudo que a pessoa pode ou não fazer é controlado pelo número de likes que ela tem. Então, eu quero entrar num avião. Não, peraí. Deixa eu ver quantos likes e seguidores você tem. Ah, não, você não tem popularidade suficiente para entrar num avião. E é real assim, tá? Alugar carro, entrar em festas. Inclusive, ela tá tentando comprar um apartamento e ela é selecionada ou não de acordo com o número de curtidas. Porque se você postar uma foto morando aqui, quantas pessoas vão ser influenciadas e vão querer morar aqui? Certo? É igual um restaurante chique pagar pra eu, né, mera professora, sei lá, nem sei quantos seguidores eu tenho no Instagram, pra eu ir lá comer de graça e postar uma foto. Quantas pessoas vão ser influenciadas por isso? E aproveitando, qual que é o seu usuário lá no Instagram? Fer, @fer com 2 Es. Davi com demudo no final. Pode Tá, depois tem muita informação. sigam a Fer no Instagram! Agora eu sou uma blogueira. Eu já fiz a blogueirinha, tá? Por favor, eu exijo seguidores, tá? Senão, como é que eu vou ser uma boa professora se não falar o número de likes? Não dá. Beleza? Então ela mostra, inclusive, a questão de criar uma vida ilusória, porque ela não começa a postar o que ela quer. Ela começa a postar aquilo que ela acha que vai ter likes.
certo? Aí ela tem uma cena maravilhosa que ela tá num café, ela posta a foto, ela tira a foto primeiro, antes de postar, ela experimenta o café. Ela faz a pior cara do mundo, mas ela posta a foto falando super bem. Que você fala mal, ou se você reclama da vida nas redes sociais, você também não é um bom cara a ser seguido, né? Porque as pessoas querem o quê? Esquecer do mundo. Elas querem, igual quando você assiste um filme muito água com açúcar, sabe? Tipo, um filme muito fofinho, você sabe que a realidade não é daquele jeito, mas você já tá cansado da realidade. Você quer só esvaziar um pouco a cabeça. É mais ou menos isso que a gente faz nas redes sociais. A gente olha aquilo, deixa eu descansar um pouco da vida real. Beleza? Ela vai começar a viver apenas disso. Inclusive, ela vai construir uma relação muito mentirosa. Ela tem uma colega e conhecida que estudou com ela na escola primária, assim, e a menina fazendo uma bullying com ela, aquele filme bem norte-americano, sabe, de bullying. E a menina vai casar, só que a menina é muito blogueirinha do Instagram. Ela fala, meu, é minha chance de conseguir os likes para eu comprar um apartamento. Se eu tiver nesse casamento e postar uma foto, já era, vou bombar na internet. Ela finge ser a melhor amiga da menina. Ela esquece tudo que a menina já fez pra ela, cria a maior relação falsa, friends, né? Faz até toque especial com a menina. E é tudo mentira, beleza? E aí, não vou dar spoiler, vejam o final do rolê, tá? Aqui, quando a gente vive muito disso, a gente acaba se fundindo com a tecnologia. É como se a gente fosse aquela vida online. Como se a gente fosse só aquilo. Que a gente não tivesse mais nada a acrescentar. A gente devia ser muito chato. Porque as pessoas iam ser o quê? Praia? Não que isso seja chato. Né? Mas a gente é mais que isso. Enfim, qual é a ideia? A gente pode relacionar aqui ao filme Tempos Modernos, do Chaplin, tá? Ele vai, claro, que num contexto de revolução industrial, essa coisa de você fazer a coisa mecânica e tudo mais, ele vai se fundir com as engrenagens das máquinas. É o que ele está fazendo com o celular. Nessa coisa de, ai meu Deus, é uma inovação, é muito legal, é muito novo, eu fico tanto naquela coisa mecânica, repetindo sempre as mesmas coisas e vivendo em função daquilo, que daqui a pouco eu sou só aquilo. É como se eu tivesse totalmente ligado e totalmente dependente. E agora, dá pra gente falar que a gente tem essa dependência aqui, gente, que não deixa a gente separar os momentos. É o que faz a gente relacionar com os outros dois recortes temáticos. Se eu tenho uma dependência muito grande, no meu contexto escolar, eu posso ficar com aquela tremedeira, aquela crise de abstinência de ter que largar o celular por 50 minutos de aula. E aí, ao invés da tecnologia ser colocada no meu ensino, no meu processo de aprendizagem para ajudar, eu estou tirando foco. Eu estou de novo nos 95% que só olham para uma partezinha do que a internet te oferece. E no trânsito, aquilo que a gente comentou, da questão de você ficar ali olhando o celular, o WhatsApp, Instagram toda hora e acabar às vezes gerando um acidente de trânsito que não é só a sua vida que está em jogo, né? Você acaba colocando em jogo a vida de muito mais pessoas. Fechou? Aqui tem os dados certinho, gente, sobre o uso do celular enquanto dirige, certo? E pra gente encerrar a minha brisa, a gente adora uma brisadinha, tá? Geralmente com arte, curto muito fazer comparação com arte e fica massa. Se você, sei lá, viu uma interpretação legal de um quadro na sua escola durante alguma aula, guarda isso porque dá pra usar em alguns momentos. Beleza? Até falei pra Cris, falei, nossa, antes de começar, tem que ser um negócio de futurismo. O futurismo tinha muito dessa coisa que eu mostrei com o filme do Chaplin, né? Você curte tanto aquela tecnologia, acha que aquela tecnologia que vai te levar tanto ao progresso, que você acaba virando a máquina, né? Você está totalmente condicionado àquilo. Só que aqui eu trouxe a ideia de que a internet é uma ferramenta que poderia trazer liberdade. Você poderia, através desse acesso, buscar todo tipo de informação, todo tipo de opinião sobre uma informação que foi divulgada, então diferentes ideologias sobre o mesmo assunto. Você poderia usar isso para te desalienar. O que a gente faz? O contrário. A gente cai numa nova ferramenta de alienação, de limitação. Beleza? O que a gente pode associar a isso? Meu amado Salvador Dalí. Salvador Dalí, surrealista. Característica grande dos surrealistas: buscar no estado onírico, no estado de sonho, a liberdade da mente. O que eles acreditavam? Quando você está sonhando, quando você está nesse estado onírico, você está em um mundo em que tudo é possível. Qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode ser pensada e construída. Porque você acessa o subconsciente, o inconsciente, pá.
Quando você está nisso, você pode inclusive pensar soluções para o que vai acontecer no concreto, ok? E ele tem essa obra, O Sono ou O Sonho, também aparece, de 1937. Aqui o cenário é do sonho, tá? Esse céuzinho azul, assim, esse lugar meio deserto, é para representar o seu cenário mesmo, o seu ambiente de sono. Quando você está dentro do sonho, beleza? Você poderia acessar tudo. Então, quando o seu estado onírico é o celular. Quando você acessa esse celular, você poderia ter acesso a qualquer coisa do mundo, beleza? Assim como aqui no quadro, o ambiente do sonho. Essa cara representa toda a sociedade. A sociedade está dormindo. Ela dorme dentro do ambiente que poderia levar ela para a liberdade. E ela dorme em cima desses pauzinhos aqui, ó. Não sei se dá pra ver, depois pesquisem a obra pra ver com detalhes, tá? Esses pauzinhos, eles significam as limitações, as amarras, tudo que a sociedade impõe para te sustentar. Então vamos lá. Você num estado, dentro de um cenário que poderia te trazer liberdade total, você dorme. Você se deixa ser sustentado por aquilo que a sociedade quer que a sua cabeça leve. Ok? Como é que a gente faz metáfora com isso no texto? Primeiro a gente interpreta o quadro, depois a gente monta a relação com cada elemento. O cenário do quadro, que é o estado onírico, aquele que te leva para a liberdade total de pensamento, é o nosso celular. Porque ele vai te levar para todo tipo de informação, todo tipo de conhecimento. Mas, assim como a cabeça do quadro, representando a sociedade, dorme, como ela fecha os olhos para toda essa potencialidade e ela ainda se sustenta nos padrões sociais, a gente faz com o celular. A gente poderia ter acesso a tudo, mas a gente fecha os olhos. A gente fica nos 95% que só usa o celular para rede social. No momento nusa! Que isso? Que isso? Dá pra gente colocar o poema do Drummond, o Eu Etiqueta, que vai falar justamente dessa coisa do eu virar coisa. Você fica tanto no celular, nessa vida de aparências, no parecer ser versus o ser de verdade, né? Tem essa diferença que você acaba virando a coisa, você acaba virando sua página e você não é isso. Beleza? Tem tudo escrito pra vocês, depois, se quiserem também eu monto um textinho com essa brisa do quadro aqui, tá? Porque eu não coloquei. E por fim, né? A questão das relações sexuais e sociais com tecnologia. Galera, já existem robôs sexuais, beleza? O robô sente tudo que você faz nele, tá? E por que isso é tão surreal? Aquela relação mecanizada que a gente falou no começo. Mano, é você querer ter uma relação sexual sem pensar na vontade do outro. Você vai pensar só na sua. É quando você quer, do jeito que você quer, tudo como você quer. E isso pode atrapalhar demais em muitas questões sociais que envolvem as relações sexuais que a gente vem discutindo tanto, tá? Inclusive, tem uma notícia aqui pra vocês, ó, sobre a questão ética, porque já existem robôs com formas infantis. Então, a gente pode, com a tecnologia, ao mesmo tempo em que a gente tem ganhos, a gente pode dar abertura para os piores pensamentos, certo? E para os piores descontroles. Né? Porque se você quer uma amizade que só você controla, a hora de conversar, as trocas e tudo, se você quer uma relação sexual, só a hora que você quer, da maneira como você quer, você vai ser sozinho no mundo? Tipo, até quando você vai conseguir suportar essa existência alone, forever alone, beleza? E o último, pra gente encerrar, o filme Her, tá? Que é um cara que se apaixona por uma... como chama? Inteligência artificial, beleza? Como se alguém se apaixonasse pela Siri, lá do iPhone, beleza? Ele vai trocando mensagens, tipo, mano, peraí. A pessoa, através do uso dessa dependência tecnológica, ela vai se excluindo do meio social, certo? Porque é muito mais cômodo, tá tudo na mão dela, no querer dela. A hora que ela se vê, ela tá tão excluída do convívio, ela não sabe mais interagir. Que isso pode acontecer, tá? É claro que é uma coisa bem assim, ó,
não digo caricato, porque geralmente caricatura a gente associa a trazer uma comicidade, né? Mas há um exagero, justamente para fazer a gente pensar onde é que a gente vai chegar com tudo isso. Beleza? Alguma dúvida aí? Não, tá tranquilo. E a Nara falou, amei a analogia do Salvador. Que certeza, certeza. Eu amei. Eu assistindo do lado de cá, eu já amei. Peguei, tá pegando? Tá pegando de cá? Beleza. Tá atrapalhando a Fer aqui? Não. Vou falar. Fer, fechamos? Acho que é isso. Moçada, enquanto eu vou dando alguns recados aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat. Aí a gente tá com 2, 3 minutinhos estourados, mas dá tempo. Primeira coisa, de novo, a gente não tá estourado, não? Não, Aqui eu não. Então fechamos e deixamos em cima, certinho. Nossa, bem que você falou. Também falei como se não houvesse amanhã. Ainda bem, né, gente? Ainda bem, isso não faria sentido. Pessoal, então a gente vai fechando essa aula aqui sobre tecnologia e sociedade, principalmente já pensando nessa segunda quinzena nossa, no segundo encontro. Daqui 15 dias a gente se encontra novamente para já pensar em uma outra possibilidade, tanto de recorte como de assunto para trazer para vocês, tá? Durante o processo aí, durante a semana, se tiverem alguma dúvida, manda pra gente lá no chat, que a gente vai acompanhando nesse sentido. Acho que só mais uma coisa, acho que o mais importante, gente, é o seguinte, não adianta a gente só ouvir tudo isso. Treino, redação é treino. Não adianta você ter todas as ideias, porque passar daqui pro papel é foda. Então, treina isso. Gostou de alguma comparação? Tá com preguiça de escrever a redação inteira? Tenta pelo menos escrever a comparação, pra ver se faz sentido. Depois tenta evoluir isso pra um texto. Vai treinando isso, porque senão na hora não vai sair. Exatamente. E até a forma como a Fer foi falando pra vocês, ela traz dentro de um viés, ou se eu falo, trago dentro de um viés, mas vocês têm total liberdade, né, Fer, de adaptar pro próprio discurso. Então a minha perspectiva é uma outra perspectiva e eu quero testar. E aí o mais importante agora desse processo, né, Fer, é que eles façam mesmo, que a gente corrija pra entender se tá tendo sentido. Você falou alguma coisa ali? Não, pra seguir a gente nas redes. Aí sim! Liga Maria por trás! Voz do além! Siga a gente no Face, no Insta. O nosso e-mail também tá aqui no YouTube também. Esse canal que a gente está produzindo aqui é de uma produtora nossa. A gente está utilizando para essa finalidade. Mas a gente tem um canal no YouTube também. Fer, coloca aqui, dá pra enxergar aqui, se ela colocar a sua... o Insta. O seu Insta, para o pessoal também seguir, que eu acho legal. A Fer não posta fotos de café da manhã, não posta ser. De café da manhã não, gente, mas de rolê eu posto. Sou dessas, quem nunca? Então, sigam a Fer também, para que vocês possam estar por dentro, né, de tudo que está acontecendo aí. E daqui 15 dias a gente está de volta trazendo um novo recorte temático para vocês. Fechou? Fer, obrigada. Foi um prazer. Gente. Moçada, beijo grande, até a próxima. Beijão.